se fosse um quarto, uma sala especial dentro da casa de Deus, que hoje poderíamos chamar de tesouraria, o lugar que cuida da parte financeira. Era o lugar em que se deveria levar os tesouros, que deveria levar os dízimos à casa do tesouro. Mas, como eu disse, tem pelo menos 3 tipos de dízimo. O primeiro é o dízimo do Senhor, diga, é o dízimo do Senhor. E como eu disse, os dízimos são do Senhor, e Ele faz do jeito que Ele quer, e Ele dá para quem Ele quer. E Ele diz que o dízimo do Senhor deve ser entregue ao sacerdote. Ele fala, olha, o dízimo é meu, mas você entregue ele ao sacerdote, você entregue ele na casa do tesouro. Então o primeiro dízimo é de Deus e se entrega ao sacerdote. E nós podemos chamar esse dízimo de o dízimo do Senhor, ou o dízimo do princípio, ou o dízimo de Abraão e de Jacó. Eu não estou falando do dízimo da lei, eu estou falando do dízimo que é princípio, o dízimo que Deus estabeleceu ainda no jardim, o dízimo de Deus. O primeiro dízimo é o dízimo de Deus, e quando é de Deus, Ele faz o que quer e Ele nos orienta a entregar ao sacerdote, porque o maior abençoa o menor. Então nós vemos esse dízimo, que não é o dízimo da lei, não é o dízimo judaico, mas é o dízimo do princípio, é o dízimo da graça, é o dízimo do Senhor, que se entrega ao sacerdote. E nós vemos isso na vida de Abraão e Melquisedeque, nós vemos isso na vida de Jacó. Agora existe um segundo dízimo, que também é do Senhor, mas agora não é o dízimo do princípio, não é o dízimo da graça, daqueles que vivem na graça, mas daqueles que vivem na lei. É o dízimo de Arão, que foi estabelecido por Deus, por intermédio da lei de Moisés, e o dízimo devia ser entregue também ao sacerdote e aos filhos de Arão. E o povo hebreu, o povo judeu, entregaria aos filhos de Arão. Então são os mesmos dízimos, são os 2 dízimos, eles são iguais, são os dízimos do Senhor, só que um é entregue pelo povo judeu e é entregue pela lei, em obediência, e entregues por intermédio da lei de Moisés, e Arão e aos filhos de Arão. E o segundo dízimo, o dízimo do Senhor, é o dízimo da graça, é o dízimo do princípio de Deus, e se entrega ao sacerdote, aquele que te alimenta. E aquele que te alimenta, você entrega o dízimo, e o maior abençoa o menor. É o mesmo dízimo, só que um é da lei e o outro é da graça. Nós vimos algumas semanas atrás o segundo dízimo, o segundo tipo de dízimo, que é o dízimo, diga, é o meu dízimo. Lembra que nós falamos sobre um dízimo? Só que esse daqui já não é, a palavra, esse dízimo, ele não é literalmente um dízimo, porque dízimo significa 10%, amém? Dízimo significa 10%. Então tudo que vem à minha mão, eu separo 10%, e se eu vivo na lei, e se eu sou descendente de Abraão na carne, e eu vivo debaixo da lei, eu pego 10% do que chega à minha mão e eu entrego a um sacerdote, a um descendente de Arão. Agora, se eu vivo na graça, como nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não fazemos por obrigação, ninguém é obrigado, nós fazemos pela graça, por reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor. Então fazemos pela graça, por gratidão, por honra. Então tudo que chega à nossa mão, nós separamos 10% e entregamos a um sacerdote do Deus Altíssimo, a pessoa que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, com a palavra do Senhor, que nos dá o pão e o vinho, e que nos abençoa. Então é o mesmo dízimo, um da lei e um da graça. Agora o segundo dízimo é o seu dízimo. E como eu disse, ele tem um nome de dízimo, mas ele não é dízimo. Porque agora você não vai separar 10% para você.
Você vai fazer um banquete cerimonial. Então, ele é chamado de dízimo por Deus. E na palavra de Deus se chama de dízimo, mas ele não é dízimo, literalmente na palavra. Não é 10%. Mas o que a palavra diz? Que você vai separar o seu dízimo. Porque existe o dízimo do Senhor, 10%. E existe o seu dízimo, o dízimo da sua casa. E você vai separar o dízimo, que não é 10%, mas é simbólico. É cerimonial, e você vai preparar um banquete, e você vai colocar o melhor sobre a mesa, o melhor, você vai comer e vai beber do melhor, e diante do Senhor, com a sua família, você vai comer esse dízimo, que é cerimonial, que é simbólico, e você vai comer ele, vai se alegrar com a sua família diante do Senhor, e a palavra diz que isso é para que o povo tenha temor, para que o povo honre a Deus, aprenda a temer a Deus, a honrar a Deus. Estão vendo que o primeiro dízimo nós não entregamos por causa da lei, nós entregamos por causa da graça, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, está fazendo, nós entregamos o dízimo, porque o reconhecemos como o Senhor, como nosso provedor, e nós o agradecemos, e nós o honramos, com os 10% que chega à nossa mão, nós separamos 10% e entregamos ao sacerdote do Senhor, porque ele falou para entregar para o sacerdote do Deus Altíssimo. E o judeu entrega para o sacerdote descendente de Arão, e ele está cumprindo uma lei, é pela obediência, o nosso é pela graça, é pela honra, pelo reconhecimento. Agora o segundo dízimo, você reúne a sua família, come o melhor e bebe o melhor, e agradece a Deus. E esse é cerimonial, ele é simbólico, e você deve reunir a sua família em volta da mesa e comer o seu dízimo. Diga, eu tenho que comer o meu dízimo. Obrigado. Você coma o seu dízimo. E isso vai gerar muita alegria no seu coração e muito temor. Amém? Esse é o segundo dízimo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro dízimo, que é o dízimo do necessitado. Um detalhe sobre o segundo dízimo. É óbvio que isso está na lei, mas por intermédio da lei nós extraímos o princípio. E lá, as famílias, elas eram orientadas a separar esse dízimo que a família ia comer, esse dízimo cerimonial, simbólico, que é chamado de dízimo, mas não é dízimo, é só cerimonial, simbólico. Ele ia reunir e comer o melhor, beber o melhor em família, e se o sacerdote passasse, ele também poderia comer com a sua família. Pergunta, por quê, pastor? Porque todos os dízimos são do Senhor, e todos os dízimos o Senhor entrega ao sacerdote. Então lá estaria a família reunida, e passando um sacerdote, ele poderia se assentar junto com você e com a sua família e comer e se alegrar e ter temor junto com você e com a sua família. Você poderia chamar um sacerdote para se assentar à mesa com você, porque todos os dízimos são de Deus. E ele entregou todos os dízimos aos sacerdotes. Só que o primeiro, que é 10%, e ele manda entregar ao sacerdote, é só do sacerdote. O segundo, que é o seu dízimo, que você deve comer e se alegrar, é seu e da sua casa. Mas se um sacerdote passar e você convidar, e se você convidar o sacerdote, ele tem direito de estar passando e se assentar junto com você e comer, e de você convidá-lo para sentar-se e comer. E vamos falar hoje sobre o terceiro, mas olha, preste atenção, o primeiro dízimo, que é o dízimo da graça, que é o nosso, que é o dízimo de Abraão e de Jacó. O segundo dízimo, que é o mesmo tipo de dízimo, só que é para os judeus, e eles entregam pela lei. Aí nós falamos do seu dízimo, o terceiro dízimo, que é o dízimo que você come. Amém? O quarto dízimo é o dízimo do necessitado. Agora tem estudos que falam de 5 dízimos, e eu falo até de 6. Posso falar qual é o sexto para você? O sexto é de Jesus quando ele voltar, porque quando ele reinar por 1000 anos, a palavra diz que todas as famílias e todas as nações terão que subir a Jerusalém uma vez por ano,
e nós vamos entregar um dízimo diferente. Hebreus diz que hoje nós entregamos o dízimo para um sacerdote que vai morrer. Mas quando Jesus voltar e reinar por 1000 anos, nós vamos entregar o dízimo para o próprio Jesus que não morre. Mas hoje nós vamos falar sobre o terceiro. Vamos voltar ao texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que se entrega o dízimo? Diga mantimento. Diga mais forte, mantimento. O dízimo sempre teve a ver com comer e beber. Dízimo é mantimento, não é manutenção. Preste atenção que quando Deus instrui Moisés para edificar a tenda da congregação, Moisés não pede o dízimo. Moisés não pede o dízimo. Moisés pede oferta. Então, manutenção é oferta. Dízimo é mantimento. As pessoas acham que dízimo é para reformar a igreja. Amém? Mas aqui está dizendo, trazei todos os dízimos. E nós estamos basicamente falando de 3, mas poderíamos falar de 6. Mas de forma bem simples, 3, trazei todos os dízimos. Então não está falando de um dízimo, está falando de pelo menos 3 dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo, ele serve para mantimento. Mantimento. O primeiro dízimo, que é de Deus, seja entregue pela graça ou pela lei, é para o mantimento do sacerdote. O segundo dízimo, que é cerimonial, que você deve fazer diante de Deus, é para o mantimento seu da sua casa. É um banquete. E o terceiro dízimo, que nós estamos vendo hoje, é para o necessitado. Para o necessitado fazer o quê? Construir uma casa? Não, mantimento. O dízimo fala de alimento, de mantimento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto. Depois do quê? Depois que eu trago os 3 dízimos. Depois que eu entrego o dízimo do Senhor ao sacerdote. Depois que eu reúno a minha família e eu faço um banquete com a minha família e agradeço a Deus, e há alegria e há temor. E depois que eu entrego o dízimo do necessitado, aí faz prova de Deus. Aí Deus aceita que a gente faça a prova. Aí Deus até nos induz e diz assim, faça a prova de mim. Agora eu vejo um monte de gente que nem ofertante, nem dizimista, nem nada, nem sem ser crente, querendo fazer prova de Deus. Aqui não está falando, traga o dízimo e faça a prova de mim. Aqui está falando, traga os dízimos. Quantos querem fazer prova de Deus? Então é simples. O primeiro dízimo é simples, todo mundo já sabe. O segundo dízimo é simples, todo mundo já sabe. Há alguma dificuldade de você reunir a sua família e comer e beber do melhor e agradecer a Deus? Há alguma dificuldade em trazer 10% e entregar ao sacerdote? Vamos falar do terceiro. E aí Deus diz, aí faça a prova de mim nisso. Aí faça a prova de mim nisso, na parte financeira. E aí vamos ver o que ele responde, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Deus está falando de uma bênção tal, que não cabe em um lugar. Uma bênção que vem dos céus, uma bênção que ele diz, eu vou abrir as janelas do céu, e eu vou te abençoar tanto, que não vai ter lugar para guardar. Agora, que nós temos que entender, que ele não está falando de um dízimo, ele está falando dos dízimos. E ele fala, trazei os dízimos à casa do tesouro.
A casa do tesouro no sentido de quem administra, da tesouraria. Tragam os dízimos à casa do tesouro. É isso que ele está falando. Os 3 dízimos. E aí ele diz: fazei prova de mim isto, na parte financeira, e eu vou abrir as janelas e vos abençoarei muito. Mas vamos detalhar hoje sobre o terceiro dízimo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 14. Livro de Deuteronômio 14. Quantos já viram nas redes sociais uma postagem dizendo assim: o pastor pega o dízimo e está construindo casas? Quantos já viram isso no Facebook? Quem mais já viu? Quem mais já viu? Dá um sinal. É muito bonito, não é? Quem aqui não tem casa? Quem aqui não tem casa? Todo mundo aqui tem casa? Não tem casa? Eu vou mandar você para essa igreja. Vou mandar você lá para essa igreja. Mais alguém não tem casa? Mais alguém não tem casa? Mais alguém quer casa? Eu vou mandar para essa igreja. Eles estão construindo casa. O pastor está pegando dízimo e construindo casa. Tem mais de 10 mil visualizações. E um monte de gente dizendo: isso que é pastor, é isso que tem que fazer com o dízimo. Quem não tem casa aqui, porque eu vou mandar para lá. Eu só vou te pedir para que antes, você já viu essa postagem, você vai fazer um comentário lá antes, tá bom? Para eu não perder viagem, para eu não ter que mandar você até lá. Eu não sei de onde que ele é, não lembro o estado agora. Mas você antes de você mudar de igreja, e você ir com a minha bênção, com uma carta de recomendação, e você ir para esse pastor, para essa igreja que está construindo casa para os membros, você vai entrar lá no Facebook, tem mais de 10 mil visualizações, a última vez que eu vi. Comentários, um monte. Você vai fazer só uma pergunta, e você vai pedir só uma coisa. Amém? Você vai pedir só uma coisa. Amém? Você só vai falar uma coisa e pedir uma coisa. Você vai perguntar: vocês estão verdadeiramente dando casas? Só faz essa pergunta. Vocês estão verdadeiramente dando casa para os membros? Vocês estão pegando o dízimo e verdadeiramente dando casa para os membros? Porque se vocês estiverem, eu estou indo para aí. Segunda coisa, agora você não vai perguntar, você vai pedir a prova. Eu não sei se ele vai aceitar a primeira pergunta, mas você vai falar: então faz o seguinte, coloca um documento de posse aí. Uma pessoa da igreja que tem o documento registrado em cartório que a casa é dele. Se você vier com essas duas respostas, eu mesmo te envio, eu mesmo te levo lá. Duas perguntas, não precisa de Bíblia, não precisa de teologia, só precisa de sabedoria. Você faz essa pergunta e pede essa prova. Amém? Amém? Agora, eu vou adiantar para você. Ele fala: não, sabe o que é? É que o terreno é do pastor. E o pastor, ele abriu aqui o espaço e está construindo com o dízimo casas. Mas o terreno é do pastor e está construindo casas. Eu falo assim: então mostra o documento que um membro da igreja recebeu aqui a casa, a escritura, traz a escritura, coloca a escritura no comentário. Eu falo: não, é que as pessoas têm direito a usar. Elas podem usar. Elas podem ficar aí. Ah, então vocês não estão dando casa? Ah, então ninguém recebeu casa? Então, não deram casa para ninguém? Estão construindo no terreno do pastor, com dízimo, e colocando uma mentira nas redes sociais. Mas se você encontrar uma postagem como essa, e fizer essa pergunta e pedir essa prova, a gente vai lá. Amém? A gente vai lá. Quem não tem casa vai ter casa. Tem mais de 10 mil visualizações, mas não tem uma pessoa com escritura. São mentiras, enganos. Quantas casas? Vamos supor que fosse verdade.
Vamos supor que fosse verdade. Uma igreja pequena, tem um terreno, construiu 10 casas para os membros. Só que agora tem mais 10 membros agora, sem casa. E agora? Não, acabou o terreno, acabou o dinheiro, o dízimo não vai dar para fazer isso. Mentiras, engano. Mas eu quero que você entenda, porque só existe um jeito de enriquecer. Só existe um jeito de enriquecer. Só existe um jeito. A palavra deixa bem claro que Deus, Ele enriquece e não dá dores. Quem abençoa é Deus. A bênção é de Deus. Agora, quanto mais nós entendermos o coração de Deus, quanto mais nós andarmos com Deus, mais Ele vai nos abençoar. Porque Ele diz, sabe o que Ele diz? É melhor ter para dar do que receber. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Tem pessoas inocentes aqui que acreditam nisso. Porque isso é bom para Deus, porque Deus gosta de dar, Deus gosta de abençoar, faz parte da essência de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador, do coração do Pai, que alguém pedindo pão não dará pedra, Ele tem prazer em dar, nós não, nós queremos é receber, mas junta a fome com o prato de comida aí, junta um Deus que tem prazer em dar, e um cristão que tem prazer em receber. Vê se não juntou duas coisas boas. O problema é que a gente acredita em muita mentira. Agora, para Deus nos abençoar, Ele tem que seguir princípios. Deus não segue lei, Deus segue princípios. A lei existe porque não se cumpre princípios. Não existia a lei, não matarás, mas depois de Caim, depois que a terra se corrompeu, teve que se fazer uma lei, não matarás. Mas não existia a lei. A lei é para quem está no pecado. Mas não existia a lei. O propósito de Deus não é lei, o propósito de Deus é princípio. Ame o seu próximo. Então nós vamos ver aqui o texto, e nós vamos ver agora sobre o terceiro dízimo. Porque hoje, como nunca, nós temos que cumprir esse princípio. Nós vamos ver na lei, mas nós vamos ver no Novo Testamento, e nós vamos ver a graça, nós vamos ver o princípio de Deus. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de 3 anos. Ao fim de quanto tempo? De quanto tempo? Ao fim de 3 anos. Tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Preste atenção que o terceiro dízimo é a cada 3 anos. A cada 3 anos. Nós já vamos falar sobre o calendário, e você vai entender que o primeiro dízimo, que é de Deus, é todo ano, é todo mês. Então algumas pessoas dizem, não, eu não entrego mais o dízimo porque não tem templo, mas o dízimo não é para o templo, é para o sacerdote. O dízimo não é para a manutenção do templo, o dízimo é para mantimento. O dízimo não é por causa da lei, é por causa da graça. E alguns dizem, não, mas é que o judeu entregava o dízimo uma vez no ano. Não é bem assim, ele entregava toda vez que tinha colheita. E no ano tinha-se 7 colheitas. 7 frutos da terra, e cada colheita se entregava o dízimo, praticamente cada 2 meses se entregava o dízimo, e quem morava muito longe, juntava tudo e levava uma vez só. Então, se esse é o problema, entrega o seu dízimo no final do ano, uma vez só. Tem gente que entrega por semana, tem gente que entrega por mês, tem gente que entrega por ano. O importante é você separar os 10% e é do Senhor. E ele diz, entregue ao sacerdote. Para quê?
tanto o primeiro quanto o segundo, como o terceiro, está aqui, ó. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Quando você entrega o primeiro dízimo, é para que Deus abençoe todas as obras da tua mão. Quando você cobra o segundo dízimo com a tua família, é para que Deus abençoe todas as obras das tuas mãos. E haja alegria, e haja temor, e haja mais colheita na tua casa. E quando você entrega o terceiro, que é o do necessitado, é para que as tuas mãos tenham muito resultado, para que as obras sejam boas. Deus está falando, olha, faz para eles, porque eu vou fazer para você. Entregue o meu dízimo para o sacerdote, porque eu vou te abençoar. Coma o seu dízimo, porque eu vou te abençoar. Entregue o dízimo do necessitado, porque eu vou te abençoar. E quando fala aqui do segundo dízimo, a gente pode parecer que é falar, não, eu vou uma vez por mês eu vou reunir minha família e vou comer e beber do melhor. Parece algo simples, mas a maioria das pessoas não fazem, e a maioria das pessoas não fazem por avareza. Ah, mas é muito desperdício. Não, eu não vou fazer isso não. É assim, ó. Não, tá na rua, nem para comprar uma garrafinha dá não. Chegar em casa, você bebe água da torneira, é melhor, da Sabesp é melhor. Ele não gasta nada com ele. Então, são os 3 tipos de dízimos. E aqui fala que é para que Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Os 3 dízimos é para que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Nós estamos falando dos 3 porque se resumem a 3. Nós não somos judeus, Jesus ainda não voltou. Amém? Então são os 3. Agora, quando a gente entrega os 3, podemos fazer prova de Deus. E quando entregamos os 3, Deus abençoa todas as obras das nossas mãos. Quem é que ganha com isso? É o pastor ou é você? Quem é que ganha com isso? É a sua casa, os seus filhos ou você? Quem é que ganha com isso? É o necessitado ou você? Então, o primeiro e o segundo dízimo é todo mês, é todo ano. Agora, o terceiro dízimo, que é do necessitado, é ao fim de 3 anos. Cada 3 anos se entrega o dízimo do necessitado. Por exemplo, dentro do meu calendário, o ano passado foi o ano que eu entregava o dízimo do necessitado. Mas eu vou te falar uma coisa, em meio à pandemia, foi o ano que Deus mais me abençoou. Por quê? Porque entregar dízimo Deus abençoa. Mas o ano em que entregamos os dízimos e fazemos prova de Deus, Deus abre as janelas. O ano passado foi o ano, entre aspas, que eu mais entreguei, porque eu entreguei os 3 dízimos. Mas foi o ano que Deus mais me abençoou. Não teve uma área da minha vida que Deus não abençoou. Quando a gente fala do calendário bíblico, principalmente do calendário judaico, existem vários calendários, o calendário civil, o calendário religioso, o calendário da colheita, mas o calendário, em especial o calendário da colheita, o calendário judaico ele vive ciclos de 7 dias, de 7 anos e de 7 vezes 7, 59 anos, mais 50. Então o calendário judaico, ele é muito bem marcado por 7 dias e o sabá. Por 6 anos e o 7º ano é ano sabá. 7 vezes 7, 49 anos e o próximo ano, 50, jubileu sabá. E sabá significa descanso. E Jesus diz que Ele é o Senhor do sabá, que Ele é o nosso descanso. Descanso não é uma cama, descanso é confiar no Senhor. Uma vez por semana, sabá. No final de cada ciclo, eles têm um sabá. No final de cada semana, tem um sabá.
No final de cada 7 anos tem um sabá. E no final de um ciclo maior, 7 vezes 7, 49 anos, 50 anos, vem o ano do jubileu e é sabá. E aí nesse ciclo de 7 anos, o primeiro, o segundo, o terceiro ano, se entrega o dízimo do necessitado. Terceiro ano, entregou o dízimo do necessitado. Quarto, quinto, sexto ano, se entrega o dízimo do necessitado. Aí as pessoas dizem, então nos outros anos o pobre não come? Come. Sabe por que ele come? Porque é um povo que vive um planejamento. É um povo que vive um calendário, que vive um planejamento, que sabe separar o que é de Deus, que sabe separar o que é dele e que sabe separar o que é do pobre. E Deus o abençoa. Por que o judeu é tão abençoado e a igreja cristã não? Porque eles entregam os dízimos. E nós não entregamos o dízimo do Senhor. E achamos que todo pastor é ladrão, que todo pastor é burro, e que acredita em fake news. Por isso que a gente não vê o judeu pobre. Porque a palavra de Deus se cumpre. Não haverá pobres no meio de vós. Porque eles entregam os 3 dízimos e fazem prova de Deus. E não há pobres no meio deles. Não há pobres no meio deles. E por que há tantos pobres no meio cristão? Porque ainda há tantos pobres, porque ainda há tantos cristãos com uma mente romana, com voto de miséria, porque a gente não entrega os dízimos. Mas o primeiro dízimo, o segundo dízimo e o terceiro dízimo. Ciclos de 7 anos, e se entrega o dízimo do necessitado no terceiro e no sexto ano. E os administradores cuidam do necessitado. O 7º ano é o ano em que a terra descansa, ninguém semeia, mas a terra produz por si mesmo. Então as pessoas podem ali colher para se alimentar, e os necessitados podem entrar em uma propriedade e podem colher para comer. É um ano que não se trabalha, mas a terra produz. Por que a terra produz? Porque a terra é abençoada. E aí as pessoas podem entrar e podem colher. Não há colheita para venda, não há colheita para isso, para aquilo, para comércio, mas a terra descansa, e mesmo quando a terra descansa, ela produz, e as pessoas podem entrar livremente e colher. Agora vamos, porque o texto ali fala dos necessitados, e eu já te expliquei que os dízimos são do Senhor, e ele falou para entregar os dízimos ao sacerdote. E o primeiro dízimo é fácil de entender. O sacerdote representa Deus, é um representante, é um ministro. O segundo é fácil, porque aí não é um sacerdote ungido, não é um sacerdote consagrado, é um povo eleito e sacerdotes reais. Então todos entregam o primeiro dízimo, todos entregam o segundo dízimo. Eu tenho que fazer esse banquete na minha casa com a minha família. Eu tenho que entregar o dízimo do Senhor para o meu sacerdote. E eu toda quarta-feira estou lá e entrego lá para o meu sacerdote. O segundo eu faço na minha casa diante do Senhor. E o terceiro, cada fim de 3 anos, no terceiro e no sexto ano, eu separo para entregar aos necessitados. Mas quem são esses necessitados? Como eu disse, todos os dízimos são do sacerdote. E esse dízimo também é do sacerdote. O sacerdote também pode pegar desse dízimo. Só que ele só pode pegar desse dízimo se ele estiver em necessidade. Não é algo que deve acontecer, mas pode acontecer com um sacerdote. Um problema financeiro, um problema de saúde, algo atípico que aconteceu com a casa dele e que ele precisa pegar do dízimo do necessitado. Então, o sacerdote, ele é o primeiro da lista. Quando se fala do dízimo do necessitado, o sacerdote é o primeiro, nós lemos ali.
O sacerdote é o primeiro. Aí depois vem os estrangeiros. Na lista de Deus, o que tem prioridade é o que trabalha na casa de Deus, porque primeiro Deus paga os trabalhadores. Primeiro Deus cuida dos seus que estão na sua casa, que mantêm a sua casa, que trabalham na sua casa, como você. Primeiro você cuida da sua casa. Deus cuida primeiro da sua casa, por isso aqui primeiro o sacerdote. Depois vem os estrangeiros. Quem são os estrangeiros que têm direito a comer do dízimo? Não é qualquer estrangeiro, tem que ser um estrangeiro que não tenha parente na terra. Se ele tiver irmãos naquela terra, naquele vilarejo, naquele local, ele não precisa. Por quê? Porque o irmão vai acolhê-lo e vai ajudá-lo a começar a vida ou recomeçar a vida naquele lugar. E por que primeiro está o sacerdote? Porque primeiro Deus paga e Deus mantém os da casa. Por que depois o estrangeiro? Porque o estrangeiro, imagine uma pessoa que tem que sair do seu país, que tem que fugir do seu país, tem que entrar em outro país, uma outra cultura, uma outra língua, que tem toda a dificuldade, toda a burocracia, a parte de documentos. Imagine a dificuldade de um estrangeiro num lugar novo e ainda que ele não fale a língua. E que não tem nenhum familiar lá para ajudá-lo. Então, esse é o segundo necessitado, é o estrangeiro. E esses têm prioridade. Sabe por que Deus colocou o estrangeiro como prioridade? Acima do órfão e acima da viúva? Porque ele disse, o meu povo foi peregrino e foi estrangeiro. Vocês sabem o que é viver na terra dos outros. Vocês sabem como é viver no meio de uma cultura que não é a sua e viver num lugar em que não falam a sua língua. Vocês sabem a dificuldade que foi. Então eles têm prioridade. Nós vimos quantas pessoas do nosso país vizinho aqui que entraram. E eles são os primeiros. Quantas pessoas reclamando. A gente reclama até mesmo, né? Sai de uma região e vem para outra. A gente já fala mal dos próprios brasileiros que saem de uma região e vêm para outra. Agora, imagine de outro país. Falaram mal, mandaram fechar a porta, põe para fora, mata eles, mas eles são os primeiros. Eles são os primeiros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver com o dízimo do necessitado é se tem algum pastor passando dificuldade. Segundo, temos que ver se há algum estrangeiro que não tem família aqui, que não tem irmão, veio ele, a mulher e os filhos, ele está sozinho aqui, não tem irmão, não tem parente, não tem ninguém. Se está só ele tem prioridade. Ele tem prioridade. Primeiro o sacerdote, depois o estrangeiro, depois os órfãos. Que não tem pai, que não tem mãe, que não tem quem cuide. E em quarto lugar, as viúvas. E dependendo do tempo, e dependendo da história, e dependendo da situação, nós vamos ver que o necessitado pode ser mais o sacerdote. Há momentos históricos que os necessitados, e o maior número de necessitados é os sacerdotes. E nós vamos ver que há momentos históricos e há momentos pontuais que os mais necessitados são os estrangeiros e há momentos que são os órfãos. Por exemplo, depois de uma guerra, os homens vão para a guerra, a cidade é invadida, os homens e as mulheres são mortas, ficam o quê? Muitas crianças. Então há o quê? Muitos necessitados órfãos. E a prioridade é eles, porque há mais. Depois da lista, né? Sacerdotes, estrangeiros, órfãos. E aí por último as viúvas. E nós vamos falar sobre um que eu coloquei aqui na lista, mas não está na lei, mas eu coloquei na lista pelo princípio e pela graça, que são os pobres, os necessitados. Agora abra em Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Eu não sei se você está entendendo. Deus está falando para você assim, olha, eu quero te ensinar isso, porque eu quero te abençoar. Eu quero te ensinar isso porque eu quero te abençoar. Porque quando entregamos os dízimos, podemos fazer prova de Deus nisso. E Ele nos dá uma bênção tal. E quando fazemos isso,
Ele abençoa todas as obras das nossas mãos. Você acha que Deus está falando isso com você por quê? Você acha que Deus quer que você entenda isso? Por quê? Você acha que eu estou ensinando isso por quê? Porque eu preciso de dinheiro? Porque eu quero roubar vocês? Eu estou ensinando isso porque Deus quer te abençoar. Mas para isso a gente precisa aprender a palavra que é verdade, a palavra que liberta, a palavra pela qual é princípio, e Deus nos abençoa. Ah, pastor, eu preciso fazer faculdade para ser próspero, eu tenho que fazer 2 faculdades, eu tenho que ter 2 empregos. Eu não conheço ninguém que fez 2, 3 faculdades que não está doido, que não teve depressão. Eu não conheço ninguém que trabalha em 2 empregos que não está pobre, que não está miserável, que não está doente. Eu não conheço ninguém que cuida dos necessitados e está bem. Então, para Deus te abençoar, temos que entender os princípios sobre isso e fazer prova de mim isso na vida financeira. Só que tem gente que vem à igreja e fala: Deus, eu estou na tua igreja todo dia, eu estou aqui todo domingo, toda terça. Está fazendo prova errado, filho. Ele não fala: vem à minha casa e faça prova de mim. Nós estamos aqui não é para fazer prova, nós estamos aqui para aprender. A prova é do dia a dia. A prova é quando você recebe o seu salário. Ele não diz: venha no domingo e venha na terça porque eu vou dar um jeitinho e eu vou te abençoar. Ele fala: não, entregue os dízimos e eu te abençoarei. Aí você está entendendo porque tem gente que não está aqui toda quinta-feira, toda terça-feira e todo domingo e Deus tem abençoado? Você está entendendo porque tem pessoas que fazem prova de Deus e Deus prospera? Eu não quero encher sua cabeça de informação. Eu não preciso mostrar conhecimento para você. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente não precisa encher a cabeça de um monte de versículo. A gente não precisa fazer faculdade, fazer musculação. A gente não precisa fazer um monte de besteira e ficar fazendo prova de Deus de forma errada. A única parte da Bíblia que Deus diz: faça a prova de mim, é nessa. Então não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser santo, porque tem um monte de pecador prosperando. Não adianta ser religioso, porque tem um monte de gente que não é religioso e está prosperando. Vocês estão entendendo? Eu estou perdendo tempo aqui ou Deus está despertando? Deus está despertando. Vamos ver o texto agora, porque eu quero que você entenda sobre o sacerdote, porque nem todo mundo é sacerdote. Nem todo mundo é sacerdote. Sacerdote é aquele que trabalha na casa do Senhor. Não é aquele que faz bico na casa do Senhor. É aquele que trabalha na casa do Senhor. Estrangeiro não é qualquer estrangeiro. É o estrangeiro que está sozinho com a mulher e os filhos. Porque se ele tiver um irmão naquele lugar, o irmão tem que ajudá-lo. Órfão é simples, né? Órfão é órfão. Órfão é todos. Agora viúvas. Porque nós vamos ver aqui em 1 Timóteo capítulo 5, o grande problema ali da época eram as viúvas. E ele vai discorrer sobre as viúvas. Mas eu quero que você entenda não sobre as viúvas, eu quero que você entenda o princípio que está por detrás das viúvas, para que você possa viver o terceiro dízimo, que é a cada 3 anos. Não fica fazendo caridade no farol. Isso não é o terceiro dízimo. Não é você pegar as moedas, como eu estou me sentindo, eu fiquei tão mal, está passando fome, tadinho, deixa eu dar 50 centavos para ele. Isso não é dízimo. Não adianta fazer isso e querer fazer prova de Deus. Dízimo é dízimo. É realmente ajudar as pessoas. É realmente ajudar. Então vamos ver. Honra as viúvas. 1 Timóteo 5, versículo 3. E deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, o segundo dízimo, Deus me revelou 14 anos atrás. Vocês nunca tinham me ouvido falar sobre isso. Alguém tinha me ouvido falar sobre o segundo dízimo? Sobre comer o dízimo? Teve uma família que não comeu o dízimo. E Deus ficou furioso. Moisés ficou furioso.
Moisés chega para a família de Arão e diz: como assim vocês não comeram tudo? Por que vocês não comeram? Vocês não precisam de Deus? Vocês não honram a Deus? Porque tem pastor que não preciso, eu sou aposentado porque eu tenho meus negócios. A família de Arão se achava muito boa. E eu falei: não, segundo dízimo eu não quero comer, não preciso. Moisés ficou irado porque isso traz maldição. Isso traz maldição. E Moisés repreende severamente eles, dizendo: vocês são obrigados a comer, vocês são sacerdotes. Você é sacerdote, você tem que comer do dízimo. Mas tem pastor que: não quero ser pesado para a igreja. Não, eu vou fazer uns bicos aí. Então, o sacerdote é uma coisa. Quem faz bico na casa do pai é outro. Quem finge que é pastor é outro. Tá? Mas vamos ver, porque aqui em 1 Timóteo o grande problema não eram os sacerdotes que estavam em necessidade, não eram os estrangeiros, não eram os órfãos, eram as viúvas. Eu quero que você entenda o por detrás do texto. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Vamos colocar aqui, porque são 4 pessoas, né? Honra o sacerdote que verdadeiramente é sacerdote. Vamos trocar aqui o princípio. Honra o estrangeiro que verdadeiramente é estrangeiro. Honra o órfão e honra a viúva que verdadeiramente é necessitado. Estão entendendo como é que se vê o princípio? Mas se alguma viúva, ou algum sacerdote, algum estrangeiro, algum órfão, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Se o sacerdote não precisa pegar do dízimo do necessitado, não pegue. Se o estrangeiro não está na lista dos estrangeiros, dos princípios dos estrangeiros, não pegue. Se a pessoa é viúva, mas tem filhos, tem netos, que a própria família possa honrar a mãe. É isso que está falando. Não é a igreja, é a família. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A recompensar seus pais, porque isso é bom e é agradável diante de Deus. Ou seja, uma viúva que tem filhos e que tem netos não poderia pegar do dízimo. A igreja não precisaria ajudá-la, porque ela tem filhos e ela tem netos. Mas, por exemplo, porque aqui nós já estamos no Novo Testamento, já começa a entrar a graça, porque a lei é assim, pronto, tem filho, tem neto? Não. Mas na graça, filhos que desonram pai e mãe, filhos que além de desonrar, exploram, roubam, netos que não cuidam. Você acha que a gente não vai cuidar? Você acha que nós não devemos cuidar? Se os filhos e os netos não cuidam da mãe, você acha que nós como igreja não devemos cuidar? Porque nós não estamos na lei, nós estamos na graça. O certo é que eles fizessem, mas se eles não fizerem, Deus levanta alguém, Deus usa alguém. Vamos continuar o texto. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Ou seja, aqui que ele está dizendo, a verdadeira viúva que vai receber auxílio, ela não pode ter filhos e nem netos. E se é viúva, não deve viver, desculpa a palavra, na safadeza. Cada hora namorando um. Deve viver uma vida de integridade, de santidade e de oração ao Senhor. Pode ser viúva, pode não ter filho nem neto, mas se não tiver uma vida de oração, de integridade,
Não pode. Vamos continuar o texto. Existe a viúva verdadeira e a viúva falsa. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em roubos e orações, mas a que vive em desleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. O que o apóstolo está dizendo? Olha, ensina elas para que elas sejam irrepreensíveis. Manda, pois, estas coisas. Manda elas viverem assim, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aquele que não cuida da sua mãe na velhice, negou a fé e é infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Ou seja, nunca seja inscrita. Havia um caderno na congregação, havia um caderno na igreja, e que as verdadeiras viúvas faziam parte de uma lista. Então, ela não podia ter filhos nem netos, não podia ter uma vida dissoluta, uma vida louca, tinha que ter uma vida irrepreensível, de oração, de temor e servir ao Senhor, e tinha que ter mais de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um só marido. Ah, teve 3, 4 maridos. Não pode. Isso lá na lei. Não pode. Porque para Deus, casamento é um casamento. O segundo é adultério. Mas nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Será que uma pessoa de idade, nós movidos por amor e compaixão, e pela graça de Deus, não iremos ajudar uma pessoa de idade? Mesmo que tenha cometido pecados, que tenha errado antes de se converter, ou até mesmo errou quando se converteu, teve um segundo ou um terceiro casamento, será que nós não podemos ter misericórdia e compaixão? Vamos continuar o texto. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos e se socorreu os aflitos e praticou toda a boa obra. O que ele termina aqui dizendo? Olha, tem que ter sido uma boa mulher, tem que ter sido uma boa mãe, tem que ter feito boas obras, tem que ter tido lavado os pés dos homens santos. A maioria das pessoas hoje, ao invés de lavar os pés, suja os pés, suja a igreja com uma boca suja, porque não tem o menor respeito e temor para falar de pastor e falar sobre dinheiro, finanças e oferta. Mas não admitas as viúvas mais novas, ou seja, as viúvas novas não podem entrar na lista. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então é melhor que elas se casem. Se é nova, né, então a vida continua, mas aqui pela lei não pode. Não pode casar, nem pode estar na lista. Porque é nova, não pode estar na lista, mas vai acabar aí, não aguenta o fogo do Espírito. E aí quer se abrasar, quer fornicar, quer adulterar. Vamos agora a 1 Timóteo 5,16 para encerrarmos. 1 Timóteo 5,16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então o que ele está dizendo aos cristãos? Se alguém tem alguma viúva, o que tem que fazer? Que a família socorra para que não sobrecarregue a igreja, porque o foco da igreja não é, entre aspas, o dízimo do necessitado. O foco da igreja não deve ser ação social, mas deve ser o evangelho do reino. Mas no evangelho do reino se cuida da família e se cuida daqueles que estão sem família. Mas ele diz que a família possa ajudar e que não sobrecarregue a igreja.
Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra. Ou seja, aqueles que trabalham na casa do Senhor, que eles sejam estimados e dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aqui o texto todo é falando de dinheiro. Lá não é assim, se você não ora pelos da sua família, você é pior do que o ímpio. Não, lá diz que aquele que não socorre os da sua família é pior do que o ímpio, negou a fé e é pior do que o ímpio. E aqui ele termina dizendo, olha, e não se esqueça que os que trabalham na obra, principalmente os que cuidam da palavra e da sã doutrina, são dignos de dupla honra. E ele vai usar o texto antigo, que da mesma forma que na lei o animal que trabalhava não poderia ser impedido de comer, o sacerdote não pode ser impedido de pegar o mantimento, de ser alimentado. E ele termina com algo muito sério: não aceite ninguém falando mal em relação a isso, em relação a nada. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, quando você ouve alguém falando que o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, que naquela igreja, não se meta nisso. O dízimo é de Deus, Deus vai cuidar disso. E se partir para a parte jurídica, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Por que 2 ou 3 testemunhas? Porque aonde estiverem 2 ou 3, ali estarei eu, o Senhor. E muitas vezes não é bom estar no meio disso, não. Jesus está ali, mas não é bom estar ali, não.